sábado, você que nos assiste. Estamos aqui juntos para compartilharmos nessa manhã de sábado a lição de número 5, que neste trimestre está falando sobre a preparação para o tempo do fim. O título dessa lição é Cristo no Santuário Celestial. Você pode acessar essa lição através do site do mais.cpb.com.br. Para então compartilhar essa lição conosco, nós temos aqui dois convidados muito queridos. O Felipe, seja bem-vindo, Felipe, que é a primeira vez que ele está vindo aqui com a gente. E o Rony, nosso companheiro, que está aqui sempre conosco. Então, para a gente iniciar esse estudo, eu peço que o Felipe faça uma oração para nós, por favor. Claro, vamos orar. Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Nesse momento eu te peço sabedoria para que a gente possa entender o que Jesus fez por nós no santuário. Isso eu te peço e te agradeço em nome por amor a Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler o verso principal que está em Filipenses, no capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. Quando a gente lê esse verso aqui, a gente vê que o sacrifício de Jesus não é apenas uma coisa grandiosa para o nosso planeta, né? Mas é uma coisa universal para todo ser criado. Eu imagino que, apesar da capacidade mental dele ser muito, né, melhor do que a nossa, também é um mistério para eles, né? O Rei do Universo, o dono de todas as coisas, se humilhar de tal maneira, né, que ele tenha vindo para salvar, né, pecadores e assim, que talvez aos olhos das outras pessoas tão imperfeitos e tão sem mérito como nós somos, né? E aqui, quando fala sobre Cristo no santuário celestial, é porque ele vai ser uma representatividade eterna, né, do amor de Deus, de quanto chega o amor de Deus aos seres que ele criou, né? Isso aqui realmente é uma coisa fabulosa, né? E eu gostaria, Rony, que você começasse a falar para nós sobre o que a lição fala de ser um sacrifício supremo. Exato, é um tema que ele tem uma importância fundamental para a gente compreender alguns mistérios de Cristo. Sim. A gente vive os últimos momentos da história desse mundo, os últimos momentos da história de pecado e da história da dúvida que foi colocada sobre Deus. Eu acho que esse é um ponto importante demais, que nós passaremos a eternidade estudando e refletindo sobre isso. Porque nada mais é do que a prova de quanto o caráter de Deus é justo, perfeito e bom. E a gente vai falar no decorrer dessa nossa lição, que nós temos que começar o título aqui falando sobre sacrifício supremo. Por que é um sacrifício supremo? Na questão do santuário, nós tínhamos sacrifícios. E esse sacrifício tinha que ser um animal imaculado, um animal que não tinha manchas, que não tinha defeitos. E Jesus, ele não poderia ser Deus, somente Deus, porque Deus não morre. Então ele tinha que se tornar humano para que ele pudesse cumprir a lei. A lei, ela é santa, justa e ela é eterna. E a lei falava que, havendo pecado, era necessário morte. Era necessário... Tem uma parte na lição que eu acho fantástico, que ela fala que sem derramamento de sangue nós não entraremos no céu. E não é o nosso sangue, é o sangue de um sacrifício supremo. E esse sacrifício supremo é quando Jesus se faz humano e ele entende toda a nossa humanidade, todos os nossos defeitos, todas as nossas tendências ao mal, todos os nossos medos e as nossas angústias, e ele se oferece como o sacrifício perfeito, sem manchas, sem máculas. Então, quando a gente reflete sobre isso, a gente fica constrangido perante um Deus perfeito, que ele se coloca sabendo que ele vai ser açoitado, que ele vai ser humilhado, que ele vai ser morto, mas por amor. Essa era a missão dele, se sacrificar para que os seus filhos voltassem a ter uma relação com Deus plena e perfeita. E que coisa difícil, né, Rony? Eu fico pensando que Jesus, ele fez esse sacrifício mesmo por aqueles que o maltrataram tanto, né?
Transcende muito a nossa natureza humana isso, né? Felipe, eu gostaria que você falasse, o Rony ele já mencionou aqui, que antes da vinda de Cristo existia um sacrifício de cordeiro, né? Eles eram mortos como sinal da expiação pelos pecados. E aqui a lição fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Exato. Em Romanos 8, verso 3, diz que Jesus fez por nós aquilo que a lei do Velho Testamento dos sacrifícios não fez por nós. Então, quando esse sacrifício, quando o judeu levava o sacrifício, ele, na verdade, apontava para o sacrifício supremo, o sacrifício maior, que foi Jesus. É interessante a gente pensar que toda essa forma de você ensinar o povo judeu de que viria o Messias, de que ele traria perdão, que ele seria o cordeiro realmente sem uma mácula, sabe? Então, o cordeiro seria digno de sacrifício. Então, esse sacrifício supremo de toda a Bíblia que fala sobre isso, na verdade, vem sendo ensinado desde o Velho Testamento. Então, cada vez que o povo de Israel levava um cordeirinho para ser sacrificado, isso, na verdade, estava apontando para o sacrifício supremo. E aqui também, toda nessa história do santuário, né, Rony, existia a figura do sumo sacerdote. Qual era o papel dele? Eu gosto muito de usar exemplos quando eu vou falar, quando eu quero fazer com que as pessoas entendam mais fácil, eu uso algum exemplo. E como Deus foi fantástico em criar exemplos. De Adão até Jesus, todo o simbolismo era para deixar claro o plano da salvação e o que aconteceria. Nós não temos tempo para entrar na riqueza do detalhe, mas diariamente era sacrificado um animal pela manhã e um animal pela tarde, para que as pessoas soubessem que para que tivesse remissão de pecado do povo era necessário morte. Mas ao mesmo tempo, quando o povo pecava também, o povo tinha que confessar o seu pecado sobre o animal e tinha que sacrificar. A gente não para pensar uma coisa assim. O povo no Antigo Testamento, o povo de Israel, os animais eram a sua sobrevivência. Era o seu bem mais precioso, eram os animais. Fosse pela carne, pela pele e tudo o que significava. Para que eles vissem sendo morto algo que era fundamental para a sobrevivência deles, eles conseguiam ter um percentualzinho do sentimento de que era necessário uma morte para que houvesse remissão. E quando que ocorria a remissão? Nós tínhamos o ano inteiro, todo dia, duas mortes. Mas tinha um dia, que era o 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação. E somente nesse dia, somente uma pessoa poderia fazer todo o cerimonial. E era o sumo sacerdote. Esse dia em especial era o dia que o pecado ele seria retirado do povo. Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, o sumo sacerdote ele tinha uma importância tremenda. Por quê? Porque ele ia entrar, ele pegaria os pecados no lugar santo e levaria no lugar santíssimo. E somente na presença do sangue e na presença de Deus no lugar santíssimo é que poderia ter o perdão e a remissão de todos os pecados. Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Isso tem uma importância tremenda, porque somente por ele os nossos pecados são colocados perante Deus, são justificados, ele intercede por nós e somente com isso o pecado pode ser retirado. E tirando o pecado, nós podemos novamente entrar em comunhão perfeita com o nosso Deus. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele tem características que os outros sumos sacerdotes não tinham. Então ele pode perdoar pecados e ele também é eterno. O verso de Hebreus 7, do versículo 24 ao 27, diz isso. Essas características únicas de Jesus como sumo sacerdote fazem ele um sumo sacerdote digno e superior. E ele também, né, Felipe, ele tem o papel do nosso intercessor, né? Exato. Às vezes algumas pessoas querem ter outras personagens humanos, né, que talvez tenham tido vidas muito especiais, como intercessores de Deus, mas na realidade Jesus é o nosso único intercessor, Exatamente. né?
Jesus disse que ele era a única forma de acesso a Deus. Né? E quando a gente pensa que o santuário do povo de Israel era, na verdade, apenas um vislumbre do santuário do céu, a gente entende que agora Jesus está intercedendo por nós. E João fala em 1 João 2:1 que, filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, existe um advogado. E esse advogado é Jesus, que ele está intercedendo por nós agora. Então, esse processo de intercessão, ele acontece neste momento. Depois que a gente tem o sacrifício de Jesus na cruz, agora a gente tem a expiação, que é exatamente o que você estava comentando. Então, esse processo acontece por Jesus, porque ele é nosso intercessor. Rony, a gente aqui, você já mencionou o dia da expiação, mas aqui existe uma pergunta aqui que eu achei muito relevante, que ela fala o que precisa ser purificado e limpo nessa expiação? É uma pergunta que eu tive que ler algumas vezes para ficar claro. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena consideração para que nós possamos chegar nesse ponto aqui. Sim. Nós tivemos Moisés, que teve uma visão de como deveria ser feito o santuário. Como tu disse, era a cópia fiel de como que era no céu. Nós temos Paulo em Hebreus, que ele entra na riqueza do detalhe, e nós temos João na revelação de Apocalipse, que entra no tema da nossa lição, que é os últimos dias na história desse mundo, e que nós precisamos conhecer muito bem, porque esse conhecimento ele nos dá esperança, porque esse conhecimento ele vai descrever para nós como será, e o final é certo e verdadeiro. Então, Jesus era o sumo sacerdote, certo? E ele tinha a função de cordeiro, ele foi o sacrifício perfeito, sem manchas, e ele tem a função do sumo sacerdote. Na cruz ocorre o sacrifício. Na cruz ocorre a morte. Então Jesus, ele não entra de imediato no lugar santíssimo. Ele entra no lugar santo. E daí entra as profecias, e Daniel é claríssimo em falar quando que Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo. O que significa isso? Aí entra no assunto da expiação. Quando que era purificado o santuário? Quando o sangue era colocado no lugar santíssimo. E antes disso, o que ocorre é, confessa o teu pecado e ele vai para o lugar santo. Aí entra a função de Jesus de purificar. Mas espera lá, o santuário não é no céu? O céu não é perfeito? Ele é perfeito. Mas se nós contextualizarmos que ele está exemplificando com o que o povo entendia, essa purificação é o que? É a retirada final do pecado da história desse mundo e de todo o universo. E o que me dá esperança e deve dar esperança para cada um de nós. O nosso sumo sacerdote, ele deu a vida por nós. Ele perdoou pecados quando ele andou aqui, ele curou pessoas e ele devolveu a vida para pessoas como Jairo, que diz que Jesus chorou quando ele viu a morte de um amigo, Jairo. Então, quando nós pecamos, quando nós vemos alguém doente, nós temos que saber que o nosso intercessor, quando andou nesse mundo, o que ele fez foi perdoar pecados para que nos livre do peso emocional. Foi curar as nossas doenças para que nos tire a dor física. E foi ressuscitar as pessoas que não tinham mais vida, porque ele é vida. E a purificação dele é tirar toda a dor e sofrimento desse mundo. A purificação é tirar o que faz você triste, é o que faz cada um de nós triste. Quando Deus retira a tristeza desse mundo, ele purifica esse mundo. E somente é possível porque ele veio nesse mundo, ele entende a tua dor, ele entende a minha dor e ele entende a tua dor. Nós temos que fazer uma coisa nesse processo todo: confessar e reconhecer o nosso pecado para o nosso sumo sacerdote. Ele é fiel, perfeito e santo e nos ama para nos livrar de toda a dor que o pecado traz. Exato. O sangue do cordeiro, na verdade, funcionava como uma nota promissória, um cheque, que você dizia que ia pagar, mas você mesmo não tem fundos. Então, no dia do perdão, Yom Kippur, ou dia da expiação, esses pecados eram pagos. E aí agora a gente entende que o dia do perdão no santuário celestial será um dia que realmente o pecado vai acabar, assim como você falou. Então essa é a nossa esperança,
de que todo o sacrifício que desde o povo de Israel foi feito com os carneirinhos, depois com o Cordeiro Supremo, e agora com o processo de expiação que acontece no Santuário Celestial, é o que a gente espera realmente, que o pecado acabe um dia e que a gente tenha realmente a gente possa contemplar a perfeição de Deus mostrada no seu amor e na sua misericórdia. Uma coisa assim que até gostaria de, eu não sei qual dos dois gostaria de responder, mas quando a gente pensa no sacrifício que o povo de Israel tinha que fazer, e às vezes como o Rony falou, não só para o sustento, mas eu acho que eles tinham uma afinidade, né, muito grande, é como se a gente tivesse que sacrificar o cachorro da nossa casa, Exato. né, porque eles conviviam juntos assim. Então aquilo eu acho que era um peso maior do que talvez hoje, às vezes a gente está, o perdão está à distância apenas de uma oração, né? E como a gente às vezes menospreza isso, né? Como é fácil. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu pequei, mas eu sei que Jesus vai me perdoar. E daí talvez para eles fosse um peso tão grande ter que sacrificar aqueles animais diariamente, né? Que peso. Então, realmente, talvez quando eles pecassem, eles pensavam duas vezes, né? Olha o que eu estou ocasionando. E às vezes a gente leva até com uma certa leviandade isso, né? O sacrifício de Jesus. Eu li uma parte que me deixou bastante assim emocionado. O povo no primeiro dia, lembra, o 7º mês, no 10º dia acontecia o sacrifício. No primeiro dia do 7º mês era um dia de trombetas. O povo ele ficava em silêncio, o povo ficava introspectivo e o povo ele se arrependia genuinamente do seu pecado. Por esse simbolismo, não era algo simples, não era algo à toa. Eles sabiam o preço que era para eles, um povo que vivia no deserto. O deserto não tem riqueza de recurso de água, de Sim. pastagens. Então, o cordeiro para eles tinha um significado muito grande. E eles sabiam que aquela morte era por causa dos pecados deles. Quando nós paramos para pensar que o nosso sofrimento, a morte de Jesus na cruz, com todo o sofrimento, é culpa da minha e da tua falha, a gente começa a dar mais valor para evitar o pecado. E não é por esforço meu. Eu tenho um sumo sacerdote, um intercessor, para que quando eu veja que eu cometerei algo errado, clame antes. Porque o pecado é como se fosse um veneno que você toma. Ele vai fazer mal para ti. Se você puder evitar, ele não fará mal. Então, nós temos muitas vezes um tesouro gigante e um recurso inesgotável, mas nós não buscamos. Nós não sentimos aquela necessidade, fica como se fosse um pecado barato. Pequei, Senhor, perdão, pronto. Choro não significa arrependimento. Mudança de hábito. Pode ser pelas consequências o choro, sim, né? Sim. E quando você fala do preço, o pecado tem um preço muito alto. E a questão é que se eu não pago, não quer dizer que isso é de graça. Porque na verdade alguém pagou e pagou muito caro. Sim. Na verdade, foi a vida do Filho de Deus que custou tudo isso. Então, às vezes nós esquecemos disso e muitas pessoas às vezes tratam com leviandade o preço do pagamento do pecado. Então foi com vida e ainda foi uma vida digna e perfeita. Quando a gente pensa que o sacrifício de Cristo foi o sacrifício com maior preço e maior valor, a gente pode entender um pouquinho mais de que quando eu erro, por mais que seja mais fácil hoje a gente acessar o perdão, ele ainda tem um custo muito alto. E quando a gente pensa que Cristo veio e colocou uma nova aliança, que é a aliança da linhagem de Melquisedeque, e que ele mostra que esse novo relacionamento que nós temos agora, esse acesso direto, que a gente não precisa mais de cordeiro porque ele foi o cordeiro, então agora nós tratamos com Deus a partir de Jesus. Isso não quer dizer que não houve um preço, e esse preço foi muito alto. Rony, para finalizar, eu gostaria que você deixasse com aqueles que nos ouvem o que foi mais importante, mais tocante para você pessoalmente o estudo dessa lição.
Essa lição ela foi num momento de uma perca da nossa família muito grande. Nós perdemos o nosso avô essa semana. A gente chama de nono pela nossa tradição familiar e italiana. E ao mesmo tempo que eu vi tanta dor e tanto choro, a esperança ela é maior. Que Jesus ele vai voltar. E o nono ele teve tempo de conversar. O pastor visitou ele, conversou muito sobre Deus, sobre pecado, sobre sacrifício, sobre Jesus. E a gente falou muito, e foi o que serviu de alento nesse momento de dor, que ele fala, o sacrifício de Jesus é para que haja vida em abundância. Então, nós estamos vivendo o momento final da história dessa vida. Jesus está no lugar santíssimo desde 1844. E nós estamos no momento final. Então, nós devemos nos aprofundar em comunhão com Deus, em arrependimento dos nossos pecados. Porque somente assim a gente vai dar valor para o sacrifício de Cristo e a gente vai finalmente não ter mais dor, não ter mais sofrimento nenhum. Amém. E para você, Felipe? Foi interessante pensar que o sacerdócio, ele na verdade foi um cumprimento daquilo que todo o Velho Testamento profeciou. Então, quando a gente entende que Cristo veio cumprir aquilo que ele tinha prometido, ele pode cumprir aquilo que ele prometeu que ainda vai fazer. A sua segunda vinda, perdão de pecados, tudo isso. Então, na verdade, para mim, essa lição fala de esperança. Então, fala daquilo que Deus está fazendo por nós através de Jesus Cristo na expiação dos pecados. E quando a gente tem acesso a essa expiação de pecados através de Jesus, através de uma oração, através de você entregar o seu coração a Deus, eu acho que isso minimiza qualquer tipo de dificuldade que eu tenho de encontrar a Deus e conhecer a Deus. E então essa esperança foi algo muito bonito que eu vi como um resumo da lição. Eu agradeço muito a participação de vocês. É uma lição, na realidade, muito profunda, né? Para a gente trabalhar ela em uma semana apenas. E eu até deixo a dica para aqueles que não entendem muito bem o assunto do santuário, que é um assunto um pouquinho complexo, que existem estudos direcionados que só falam sobre isso, né? Que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais, né? Porque tudo isso faz parte da nossa salvação. E como o Rony falou, a gente precisa se preparar, né? Para que a gente não seja enganado. Então, a gente precisa estar muito bem embasado, né, na nossa fé. E também que o meu desejo seja aqui para você que está nos ouvindo, para nós aqui, que a gente possa diariamente se lembrar do sacrifício de Jesus, que assim como o Felipe falou, foi de graça para nós, né, mas teve um custo muito alto, né, um custo eterno na realidade. E nós vamos então terminar esse estudo com uma palavra de oração e eu peço que o Rony faça uma oração para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos primeiramente agradecer pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Queremos pedir que o seu Santo Espírito toque no nosso coração para que nós possamos ter mais sede de conhecer o que o Senhor deixou escrito que aconteceria nesses últimos dias. Prepare os nossos corações para que nós possamos ter realmente desejo e vontade de aproximar mais de Ti. Viveremos dias de fortes emoções nesse mundo, mas temos a certeza que o Senhor venceu. E nós, confiando em Ti, teremos a vitória também. Nos abençoe e nos dê um bom sábado na Tua presença. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua companhia conosco no estudo dessa lição. Lembrando que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.